E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui no Podvets e a gente vai bater um papo bem legal sobre os PANs. Então, só para dar uma breve introdução aqui para vocês, né? Para quem não sabe o que é PAN, cada PAN é um plano de ação nacional para a conservação de espécies ameaçadas de extinção. Então, hoje a gente vai mostrar que, na verdade, o PAN nada mais é do que um instrumento de gestão, né? E ele serve para reunir as ações que focam na conservação da biodiversidade e dos ambientes naturais. Então, hoje a gente vai explicar um pouco como eles são elaborados, o acompanhamento deles e tudo mais. E a Júlia vai começar aqui falando para a gente o que é o PAN. Então, como a Vitória falou, o PAN ele é conhecido como Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção, né? Que no caso são políticas públicas que têm como objetivo principal identificar e orientar as ações de conservação, além de combater as ameaças que põem em risco a biodiversidade e seus ambientes naturais. É importante a gente falar também como esses PANs vão ser elaborados, que ocorre a partir de um modelo bem simples, que engloba desde um conjunto de espécies até subespécies individuais. Então, o modelo é baseado a partir do estabelecimento de metas e estratégias focadas na espécie em questão ameaçada e necessita também da aprovação do Instituto Chico Mendes. Além disso, ele recebe auxílio do governo, de ONGs ambientais e de setores privados. E é através de todo esse auxílio que o plano procura interferir e desenvolver políticas públicas para controlar a ação humana nessas espécies que estão sendo ameaçadas. Eu vou falar sobre a sequência de atividade dos PANs. O PAN segue a seguinte sequência das atividades. Começa com a reunião inicial, depois a reunião preparatória, depois uma oficina de planejamento. Depois vai para a elaboração dos indicadores, com a monitoria 1 no ano 1, a monitoria no ano 2, depois tem uma avaliação de meio termo, que é de 2 anos e meio. Depois a monitoria no ano 3, no ano 4 e no ano 5. E a avaliação final com 5 anos. E através dessa sequência de atividades, o Plano Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção ocorre por meio de monitorias, que são realizadas regularmente, analisando as ações realizadas e implementando os ajustes necessários. E como que ocorrem essas monitorias? Elas são coordenadas pela ICMBio anualmente, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e contam com a participação do GAT. E o sucesso é avaliado por meio dos planos de ação para a proteção de espécies e grupos, sendo analisado ao longo do tempo pela atualização do diagnóstico das espécies brasileiras. E aí, Luísa, o que você tem para falar para a gente aí hoje? Então, para participar dos PANs, né, todo esse processo de elaboração do Plano de Ação Nacional de Preservação das Espécies é coordenada, como você falou, né, pelo ICMBio, que organiza e analisa as informações de ameaças à espécie, averiguando o estabelecimento do pacto e todos os processos dos envolvedores de vários setores distintos. Nos sites, eles até disponibilizam um e-mail da coordenação de identificação e planejamento para mais dúvidas e para a própria inscrição mesmo. E esses dias eu li também sobre o PAN de alguns animais. E agora, como que tá o cenário atual? Então, o cenário atual está bastante expressivo, porque ele está contemplando mais de 800 espécies ameaçadas e tendo mais de 40 PANs vigentes. Daí, em questão de porcentagem, a gente vê que mais de 75% das espécies ameaçadas de extinção fazem parte do PAN, e só 25% não está incluso. Hoje em dia, é até engraçado de falar que os peixes continentais são a maior quantidade de espécies inseridas no PANs, sendo que os invertebrados terrestres são apenas 5 espécies dentro desse grupo, o que é bem preocupante, porque existem mais de 200 espécies desse grupo ameaçadas de extinção. Mas é muito legal porque os animais marinhos também estão inseridos nesse projeto e estão sendo cada vez mais valorizados, né, Duda? Isso, como a Marília falou,
atualmente a gente está com um plano de conservação para tartarugas marinhas. Esse plano é feito em ciclos, então o primeiro ciclo aconteceu em 2010 e foi até 2015, e atualmente começou um ciclo em 2017 que termina ano que vem. Então, esses ciclos são de 5 anos, em que são feitas ações de conservação, pesquisa e também envolvimento da sociedade. Eles fazem projetos de conscientização para envolver a sociedade a ajudar na conservação dessas espécies. E aí vai sendo feito o processo de monitoria anual para avaliar como é que está o andamento do projeto para a conservação da espécie. Além desse de tartarugas marinhas, eles também têm outros projetos, como, por exemplo, da onça-pintada e do tatu-bola. Bom, a PAN de conservação da onça-pintada abrange as áreas em que a espécie tem um potencial de distribuição, que são a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pantanal. A Amazônia, hoje em dia, é o maior refúgio para as onças ao longo de sua distribuição. E logo em seguida vem o Pantanal. Mas na Mata Atlântica e na Caatinga, a espécie ela tem um grave risco de extinção. Bom, o objetivo da PAN, ela principalmente era reduzir a vulnerabilidade da onça-pintada, aumentando o conhecimento aplicado à sua conservação, promovendo a proteção de seus habitats e diminuindo a remoção de indivíduos na natureza em 5 anos. Ele foi feito para ser estabelecidos metas para a conservação da onça-pintada, por causa das ameaças e dos problemas que tiveram diante da conservação dela, né? O início dele foi em 2010, acabou em 2015, em que foi concluído com 41% das suas ações concluídas, né? E 18% que ainda estavam em execução. Mas logo que ele foi encerrado, a pantera-onça, que é a espécie da onça-pintada, ela começou a ser contemplada no Plano Nacional de Conservação de Grandes Felinos. Nós também temos o PAN do tatu-bola, que o Enzo vai falar um pouquinho sobre. Exatamente. O objetivo do PAN, né, como a Bruna já falou, é a redução do risco de extinção, né? E no tatu-bola a gente teve o primeiro ciclo, que foi de 2014 a 2019. Esse ciclo foi entre os principais biomas, né, que o animal se encontra, que é a Caatinga, o Cerrado e o Pantanal. E o animal começou a ter uma importância maior, uma representatividade maior, quando ele foi escolhido pela FIFA como símbolo da Copa do Mundo, realizada no Brasil em 2014. E é um animal extremamente importante para o Brasil, porque ele só existe aqui no nosso país e não é encontrado em nenhum outro local. Então, esse foi o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado e estamos aqui para qualquer dúvida.